Graça e paz, mulheres segundo o coração de Deus. Estamos aqui para mais uma parte do nosso estudo com o tema Deus usa as coisas quebradas, e espero que esse vídeo as encontre, abençoadas, desfrutando da bênção do Senhor sobre a sua vida. Os dois elementos de hoje serão o teto quebrado e os muros quebrados ou os muros rompidos. O primeiro está baseado no Evangelho de Marcos, o capítulo 2 e o versículo de número 4, de uma história muito conhecida de todas nós. Eu vou ler o versículo 4, que nos ajuda a entender um pouquinho a história, que diz assim: E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Muito bem, nós já conhecemos essa história, só para entender um pouquinho. Haviam 4 então amigos, homens que trouxeram esse senhor paralítico para a presença do Senhor Jesus, mas ele não podia estar diante dos olhos do Senhor, porque então havia um empecilho, havia uma multidão. A casa ou o local onde Jesus estava ali estava cheia, então não puderam entrar pela porta e talvez nem pela janela, mas eles descobriram, diz o verso que eles descobriram então o telhado, subiram provavelmente então as escadas que encontraram, e diante do telhado seus olhos estavam diante de um outro empecilho, mas então a Bíblia nos ajuda a entender que eles fizeram este buraco, e fizeram um encontro, realizaram um encontro entre o paralítico e Jesus, e nós já sabemos o que aconteceu. Bom, oxalá que fossem quebrados, irmãs, todos os empecilhos, todas as dificuldades, das nossas vidas, dessa maneira, que pudéssemos estar então quebrantadas diante de Deus, para Ele mostrar o seu poder, através de nós. Então, aqueles 4 amigos, eles romperam, provavelmente 4 homens de corações quebrantados, 4 amigos de corações quebrantados que não deixaram-se vencer pelos empecilhos daquele momento, mas o objetivo, eles tinham o mesmo objetivo, o mesmo propósito, a mesma vontade de fazer chegar aquele homem necessitado diante de Jesus. Então, haviam sim empecilhos, talvez da multidão, da porta cheia de gente na entrada, janela, tinha o telhado fechado, obviamente. Então haviam empecilhos do telhado, que mesmo subindo ele estava fechado, haviam empecilhos, mas eles foram quebrados, eles foram rompidos. E a gente entende que ao romper os empecilhos das nossas vidas, podemos ajudar alguém a ter um encontro com Cristo, ter um encontro com Jesus, como aquele paralítico teve. Então, os empecilhos foram eliminados, foram rompidos para aquele homem ter aquele encontro com o Senhor. Então, querida irmã, você quer se dispor, a quebrar os empecilhos, a remover os empecilhos, as dificuldades da sua vida, para fazer levar, para ajudar alguém a chegar até Jesus? É possível, É possível. Então, há muitos precisando de cura, de libertação, de salvação, e nós podemos ser este canal de bênção, mas para isso nós precisamos romper os telhados, nós precisamos romper, o teto, quebrar o teto, para que vidas se tenham encontro com Jesus Cristo, Então, queridas irmãs, peçamos, que Ele realmente sonde os nossos corações e realmente nos ajude a apontar os tetos, os empecilhos da nossa vida, a ponto de nos ajudar e removê-los para levar alguém até o Senhor Jesus. Quem diria que de um teto quebrado, de um telhado quebrado, alguém teria um lindo encontro com o Senhor Jesus para ser não somente curado da sua paralisia, mas também ser salvo, porque podemos entrar no céu. Aquele paralítico poderia e esperar a volta de Jesus paralítico, sem essa possibilidade de andar, mas ele não poderia entrar no céu com o seu pecado. Então houve salvação de vida, houve cura também. E
o Senhor quer nos usar a este ponto de realmente interromper, de remover, né, ter um coração quebrantado a ponto de não se deixar vencer pelos empecilhos, mas ajudar a outros a chegar ao encontro de Jesus Cristo. Então, o Senhor ali, ele se deparou com zombarias e tudo, né, diante daquela palavra, com zombarias e tudo daquelas pessoas que estavam ali adiante, mas o verso de número 10 e do número 11 diz, olha, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Então ele disse ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, queridas irmãs, é possível Deus nos usar a ponto de tirar os empecilhos, né, do nosso caminho, para levarmos outros a Jesus. É possível Deus usar coisas quebradas. E o próximo elemento, queridas irmãs, são os muros quebrados, ou os muros rompidos, que está baseado lá no livro de Josué, o capítulo 6 e o versículo de número 20. É uma extensa história, mas eu vou ler o versículo 20, que diz, gritou, pois o povo tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, tomaram a cidade. Muito bem. Queridas irmãs, do ponto de vista da sabedoria humana, Deus usou completamente métodos tolos e inadequados diante dos nossos olhos, para derrubar aquelas paredes, aqueles grandes muros daquela cidade de Jericó. O som da buzina, o soar de trombetas, grito do povo, os métodos de Deus, queridas irmãs, não são os métodos do mundo. Ele não espera por alguém que seja forte, porque a fortaleza e o poder é dele, então ele não precisa disso. Ele quer você mesmo com as suas fraquezas, como já foi dito. Deus usa as coisas frágeis. Então, ele usou nesta situação, nesta história, métodos, bem aquela palavra que diz que Deus usa coisas loucas, né? Coisas pequenas para confundir as grandes. Essa situação aqui desta palavra em Josué capítulo 6 e ali decorrendo todo o capítulo. Ele procura pessoas que ponham de lado a sua sabedoria e façam o trabalho de maneira que ele ordena. Aí está o segredo, querida irmã, ouvir a voz de Deus. Josué não teria êxito em sitiar, em tomar Jericó, e não veria os muros rompidos, quebrados, se ele não tivesse colocado em prática as orientações de Deus da maneira com que ele ordenou, passo a passo, ponto a ponto. Aí está o segredo, de um quebrantamento suficiente para parar e ouvir a voz de Deus. Conta-se uma história de um funcionário de uma fábrica de gelo, perdeu um relógio de valor na fábrica e procura, durante 2 horas ele ficou procurando esse relógio no meio do gelo, no meio da serragem. Ele não achou. Ele saiu para almoçar. Quando ele voltou, tinha um menino usando o seu relógio. Ele perguntou, como você encontrou o meu relógio? E ele disse, eu simplesmente abaixei a cabeça sobre a serragem, fiz silêncio e escutei o tic-tac, tic-tac, e o encontrei. Então, queridas irmãs, não conseguimos encontrar ou ouvir a voz do nosso Senhor no corre-corre da vida, mas é na calmaria, É no silêncio da calmaria do Senhor que nós vamos ouvir a direcionamento, as ordenanças, as diretrizes que o Senhor quer para as nossas vidas naquele momento. Eu me recordo que quando eu estava me preparando no ano de 2015, a primeira viagem missionária para fora do país, era uma oportunidade de ir à África, para o país de Moçambique. Eu tinha um certo conforto, porque era o meu idioma português, embora tinha todo um receio, um medo. Estava em preparação, levantando sustento, fazendo campanha missionária. Então estava naquele auge das preparações de todas as coisas, mas teve um momento que eu precisei fazer
certo silêncio para escutar o tic-tac de Deus, para ouvir realmente as orientações de Deus. O meu coração parou num certo momento e eu perguntei para o Senhor: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? É a África agora? E eu ouvi a voz de Deus nessa calmaria que o meu coração fez, nessa calmaria que eu preparei para ouvir a voz do Senhor. E o Senhor respondeu a mim: não, não é a África agora, é a República Dominicana. Irmãs, destinos completamente diferentes, né? Opostos, né? O África para cá e a República Dominicana para lá, mas eu precisei fazer uma certa calmaria no meio de todo aquele processo, daquele planejamento, daquele levantamento de sustento. Eu precisei parar o corre-corre desse planejamento para realmente ouvir as orientações do Senhor, e era a República Dominicana. Então, quando eu ouvi as orientações de Deus, eu vi tudo fluir de uma maneira muito mais positiva. Tanto é que ao chegar naquele país, Deus falou grandemente ao meu coração. Centenas de crianças foram levadas a Cristo e num outro idioma. Então Deus rompeu todas as coisas, né? Quebrou todos os muros da cultura e do idioma, de todos os meus medos em relação a isso, para alcançar as crianças para o Senhor naquele país. Mas, irmãs, nós não ouvimos a voz de Deus então no corre-corre, mas sim no silêncio. Quando nós nos submetemos ao plano do Senhor, no passo a passo, nós vemos realmente os muros caírem para tomar posse do plano que o Senhor tem para a nossa vida. Deus usou queijada de jumento, usou 5 pedrinhas, usou 5 pãezinhos e 2 peixinhos, usou a nuvem do tamanho da mão de um homem, de um punhado de farinha, de um pouquinho de óleo, simplesmente, e ele fez grandes planos com essas coisas. Então, queridas irmãs, né, seja o telhado quebrado para levar alguém até Cristo, né? Ou seja, ver os muros rompidos e quebrados para sitiar uma cidade, o plano de Deus para nossas vidas, nós precisamos ver alguma coisa quebrada. Antes disso, são os nossos corações. Então, telhado quebrado, alcança-se as pessoas a Cristo, e muro quebrado, alcança-se aquilo que Deus tem para nós. Então, por que tudo isso, irmãos? Porque Deus usa as coisas quebradas. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima semana.